Olá, que Deus abençoe a sua vida, em nome do Senhor Jesus, que aonde você estiver agora, você seja abençoado pelo nosso Deus. Eu quero compartilhar com você uma porção da palavra de Deus. Eu gostaria que você me ajudasse compartilhando com seus amigos, com seus familiares, para que possamos alcançar o maior número de pessoas possíveis, uma vez que nós cremos que a palavra de Deus é poderosa para mudar toda e qualquer situação. Através da palavra, Deus fez o universo do nada. Aquilo que não existia passou a existir através da palavra. Deus chamou à existência aquilo que não existia. Então, eu creio no poder da palavra de Deus, e eu gostaria de compartilhar com você. Se você puder, me ajude compartilhando nos grupos, com seus amigos, familiares, para que outras pessoas também sejam alcançadas com esta mensagem. Eu estou com a minha Bíblia aberta aqui no livro de Mateus. Se você tiver a sua Bíblia aí, você pode abrir em Mateus, no capítulo 7, a partir do versículo 24, Jesus nos dá uma lição prática e muito importante, e que fará toda a diferença na nossa vida. Esta palavra, ela é contemporânea, ela não era só para aquele momento, é para todo momento da história, inclusive para esse momento que nós estamos vivendo agora. Ela serve agora, nesse momento, para mudar e transformar a sua vida. Aqui em Mateus, no capítulo 7, no versículo 24, diz assim: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, sendo grande a sua ruína. Aqui está algo poderoso para mudar a minha vida e mudar a sua vida. Inevitavelmente, nós, na condição de seres humanos, nós somos influenciados o tempo todo, quer seja por coisas boas, quer seja por coisa ruim, quer seja por boas companhias ou companhias ruins, enfim, em todo o tempo nós somos influenciados do momento do nosso nascimento até o momento em que nós descemos à sepultura. Nós somos influenciados. A pergunta é: a quem você tem dado ouvidos? A vida que você vive, a forma que você leva a sua vida, que você conduz a sua família, a forma com que você trata os seus negócios, a forma como você trata as pessoas, você tem feito de que forma? Você é influenciado por quem? Porque se você deseja ter sucesso e ser bem-sucedido em tudo aquilo que você faz, isso é possível. Jesus aqui dá um exemplo muito claro, prático, para mim e para você. Aqui ele cita o exemplo de dois construtores. Imagina que existe dois construtores, Jesus está mostrando essa figura, e diz o seguinte: todo aquele que ouve as minhas palavras, ou seja, aqueles que andam no meu ensinamento, aqueles que seguem a minha orientação, é como se ele fosse o construtor que está edificando a sua casa sobre a rocha, ou seja, um alicerce poderoso, firme. E mesmo quando cair a chuva, transbordar os rios, soprar os ventos, veja quanto cenário de tempestade, cenário de enchente, cenário de ventania, mesmo em face
a todas essas adversidades, essa casa não cairá, porque ela foi edificada sobre a rocha. Essa casa aqui nada mais é do que a nossa vida, a minha vida e a sua vida. Se nós construirmos a nossa vida sobre a rocha, e por muitas vezes nós vamos ver esse símbolo na palavra de Deus, mostrando que o Senhor Jesus é essa rocha, Ele é a pedra angular. Se nós edificamos a nossa vida sobre essa rocha, sobre o Senhor Jesus, sobre a orientação dele, sobre a sua palavra, então, diante das adversidades, nós estaremos seguros, nós vamos resistir às adversidades. Perceba que elas são inevitáveis, as lutas vêm para todos, para todas as pessoas, os que creem em Deus, os que não creem, para todas as pessoas as lutas vêm, mas o resultado é diferente. Aquele que ouve as minhas palavras e pratica é comparado ao homem que edificou sobre a rocha. Cai a chuva, transbordam os rios, sopram os ventos, e essa casa não cai, porque fora edificada sobre a rocha. Agora, ele está diante de uma outra imagem, um outro construtor. Esse também ouve as mesmas palavras, recebe a mesma oportunidade, a mesma orientação. No entanto, esse não coloca em prática. É aquela pessoa que ouve, entra por um ouvido e sai pelo outro. Ele não coloca em prática, ele deixa de lado, ele ignora a orientação de Deus e faz aquilo que dá na sua cabeça. Qual é o resultado? O resultado é ruína, o resultado é tragédia. Quantas vezes eu e você tomamos uma decisão na nossa vida e nós ouvimos um dito popular que diz o seguinte: se arrependimento matasse, eu estava morto. Mas quando tomamos a decisão, jurávamos que estávamos certos, e depois fomos perceber que não estávamos certos, estávamos equivocados com aquela decisão. Aquele que ouve as palavras e não pratica, Jesus disse que esse está construindo sobre areia. A pergunta é: qual segurança tem uma construção edificada sobre areia? Nenhuma. Ela está vulnerável, ela não tem raiz, ela não tem firmeza. Essa construção não está ligada ao solo, ela está superficialmente sobre a areia. O que vai acontecer? Jesus usa o mesmo cenário. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra essa casa, do mesmo jeito que aconteceu na outra. Porém, essa caiu, sendo grande a sua ruína. E eu repito, essa construção nada mais é do que a nossa vida. Um suportou todas as adversidades e permaneceu firme, porque construiu sobre a rocha. Ele ouviu a palavra e colocou em prática. O outro ouviu a palavra, mas não colocou em prática. Esse edificou sobre a areia e não suportou as adversidades, sendo grande a sua ruína. Sendo grande a sua ruína. Eu gostaria que você atentasse para isso. Essas não são as minhas palavras, nem tampouco do evangelista Mateus. Essas palavras são do Senhor Jesus. Foi Jesus quem disse essas palavras. Esse texto que eu li para você foi Jesus. São palavras que saíram dos lábios do Senhor Jesus. A pergunta é: o que você está fazendo da sua vida? A quem você tem seguido? A orientação de quem é o seu mentor? As suas decisões são pautadas no quê? Quem é que te influencia? Porque quando nós olhamos para a vida de milhares de pessoas, nós temos visto a destruição em massa. As pessoas estão enfermas, as pessoas estão doentes, as pessoas estão depressivas, as pessoas estão frustradas, desesperadas. Por quê? Porque vem acumulando fracassos, vem acumulando decepções,
vem acumulando frustrações, mas a pergunta no meio de tanto fracasso, de tanta destruição, você já parou para pensar? Será que não é hora de você dar um passo atrás? Será que não é hora de você voltar atrás? Será que não é hora de você recomeçar? Eu sei que é muito difícil, mas será que não é o momento? Melhor do que seguir torto ou de qualquer maneira é começar de novo. E isso é bíblico. Você quer ver uma coisa? Se você ler lá no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 18, ali nós temos um ensinamento sobre isso que eu estou te falando. Lá a imagem é o seguinte: Deus leva o profeta Ezequiel até a casa do oleiro, aonde o vaso é feito. O vaso está lá, sendo preparado, e de repente aquele vaso se estraga na mão do oleiro. O que ele faz? Ele não joga o barro fora, ele pega o barro e volta ao processo inicial, começa a amassar para fazer dele um novo vaso, um vaso bonito, um vaso de honra, um vaso bacana. E ali Deus está dizendo: eu quero e vou fazer o mesmo com o povo de Israel, porque eu sou o oleiro e vocês são o vaso. Não é o vaso que escolhe qual é a sua forma, quem escolhe é o oleiro. O vaso se estragou, ele não jogou a terra fora, ele tornou a fazer daquele barro um novo vaso, ou seja, recomeçou de novo. Ele não trocou o barro, disse: não, esse barro aqui não presta mais, deixa eu pegar outro barro. Não, ele pega o mesmo barro que está na roda e ele está fazendo. Ele faz desse um vaso de honra. O mesmo é para a sua vida. Eu estou aqui para dizer para você que há uma saída. A sua vida pode mudar. E aqui eu não estou me utilizando de confissão positiva para animar você, para colocar você para cima, para te dar um up. Não, eu estou falando para você da palavra de Deus. A sua vida, ela pode mudar. A sua vida tem jeito. O seu casamento tem solução, os seus filhos podem ser salvos, a sua vida pode ser restaurada. E como que eu faço? Qual a receita? Tem que fazer uma campanha, tem que pegar um envelope, tem que pegar um amuleto? Não, você não tem que fazer nada disso. Você só precisa ouvir a palavra de Deus e colocar em prática. Se você for orientado pela palavra de Deus, você tem garantia de estar seguro. Agindo por conta própria, você não tem. Se não fosse assim, eu e você não teríamos quebrado a cara inúmeras vezes na nossa vida. Agora, se você ouvir a Deus, se você seguir a orientação de Deus, não tem como dar errado. Eu me lembrei agora de um episódio muito importante na Bíblia e muito conhecido, quando o povo de Deus atravessa o Mar Vermelho. Imagina você, eles são libertos do Egito, de Faraó, e estão caminhando rumo à liberdade, mas de repente, na frente deles está o Mar Vermelho. Imagina o povo pensando o seguinte: olha, esse Moisés colocou a gente em fria. Antes tivéssemos ficado lá no Egito, porque tirou a gente de lá. Estamos ouvindo barulho de carros de ferro. Faraó está vindo atrás de nós, furioso, para nos levar de volta ao Egito. Na nossa frente tem um mar, ou seja, esse cara errou o caminho, pô. E agora, o que vai ser da gente? Nós não tem por onde escapar agora, nós não tem por onde sair. A grande questão é que Moisés estava seguindo a orientação de Deus. Ele não estava agindo no achismo: eu acho que é por ali, eu acho que é por lá, eu acho que é assim. Não acho nada. Ele fez exatamente o que Deus mandou. E o que é que Deus faz? Na medida em que os adversários, que Faraó vem se aproximando, Deus faz o milagre e abre o Mar Vermelho. E os hebreus passam a pé enxuto, a pé enxuto, sem molhar o pé, sem nada. Quando sai o último hebreu do outro lado e entra o último egípcio, Deus fecha o mar, destrói os adversários. Eles tiveram que ver com os olhos deles
o livramento que Deus deu para Israel. Por quê? Porque Moisés estava seguindo a orientação de Deus. Seguir a orientação de Deus é estar seguro. A pergunta é: você está seguindo a orientação de quem? Quem mandou você conduzir o seu casamento assim? Quem falou para você tomar essas decisões que você tem tomado? Você já parou para pensar se Deus aprova o que você está fazendo? Porque se você está fazendo por conta própria, então você é responsável pelas consequências. Agora, se você seguir a palavra de Deus, mas a palavra de Deus tem tudo que eu preciso? Tem tudo e mais um pouco. Aqui tem tudo. O assunto que você quiser, o assunto que você quiser tratar tem na Bíblia. Qualquer um que você imaginar aí, pense num assunto aí, qualquer um, tem aqui na palavra de Deus a orientação. Então Jesus dá essa mensagem, essa parábola, essa história, usando a imagem de dois construtores. O que ouviu a palavra, semelhante ao que edifica sobre a rocha, suporta as tempestades, as adversidades e as lutas. E aquele outro construtor que edificou sobre a areia. Essa responsabilidade é sua. Nós não podemos terceirizar isso aí. Essa responsabilidade é sua. Você não está me ouvindo aqui à toa. Está aqui me ouvindo a Cátia, o pastor Anderson, a Gislene, o Fabrício e outras pessoas que já passou aqui. Você não está me ouvindo à toa. Eu não vim aqui para falar para você da minha vida. Eu não vim aqui para falar para você o que eu penso, o que eu acho. Estou aqui falando para você da palavra de Deus. Mateus capítulo 7, a partir do versículo 24. Eu tenho um convite para fazer para você. A sua vida pode ser transformada. Sabe o que você tem que fazer? Procure uma igreja séria, uma igreja bíblica. Estou aqui evangelizando para o reino de Deus. Poderia falar só do endereço da nossa igreja aqui, não. Para mim importa que você esteja numa igreja séria. Como identificar uma igreja séria? Como é que eu faço para saber se ela é séria? Confira se o que o seu pastor está ensinando está na Bíblia, mas não na Bíblia fora de contexto não, tá? Que ele pega um versículo lá, cria uma campanha, um propósito e empurra em você. Não é isso não. Isso é mercenário, isso é lobo. Olhe para os apóstolos. Veja se os apóstolos faziam o que o seu pastor faz. A pergunta é os apóstolos que se dobram ao seu pastor ou é o seu pastor que se dobra aos apóstolos que foram colocados por Deus para doutrinar a igreja? Olhe para a Bíblia. Procure uma igreja séria. Mas tem, bispo? Tem igreja séria. Tem igreja comprometida com a palavra de Deus e que vai te ensinar e que vai te ajudar. E eu tenho certeza que você será abençoado. Agora, se você quiser participar conosco, será um prazer receber você aqui. Nós estamos aqui na rua Tamandaré, número 1220, no bairro de Campos Elíseos, na cidade de Ribeirão Preto. Temos culto na quarta-feira, às 7h30 da noite, domingo às 9 horas da manhã, e agora vamos abrir também domingo às 19 horas, para que você tenha a oportunidade de participar. Quando você entrar aqui, eu posso falar daqui, porque é aqui que eu estou. Você vai ouvir a palavra de Deus como ela é. Não tem campanha, não tem propósito, não tem barganha, não tem envelope, não tem nada. Você não vai receber nenhum amuleto, você vai receber a palavra de Deus. E a sua vida será transformada. Jesus disse aqui, no mesmo livro aqui de Mateus, no capítulo 24, passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Que tal você aceitar esse convite agora? Que tal agora, aí onde você está, você entregar os seus caminhos ao Senhor Jesus e a partir de hoje decidir usar a Bíblia, a palavra de Deus, como única regra de fé e prática para a sua vida? E eu tenho certeza que você será abençoado. Eu posso te ajudar, eu quero te ajudar, eu posso te ajudar. O senhor pode? Eu posso. Eu tenho a palavra de Deus aqui para te ajudar. Ela me ajuda e muito. Jesus disse no Evangelho de João capítulo 8, versículo 32, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Não é meia verdade, não é quase a verdade, não é parecido com a verdade.
Conhecereis a verdade, no singular, tá? Porque só existe uma verdade. A verdade está aqui, ó, a verdade de Deus, só tem uma. A minha verdade e a sua, ela é relativa. Vamos dar um exemplo que eu pergunto para você assim: qual o prato preferido seu? Você diz, o meu é arroz, feijão, bife e batata frita. É o melhor que tem. Pois é, essa é a sua verdade, partindo do ponto de vista do observador, que é você. Aí você pergunta para mim, qual é a sua preferência? Eu falo, eu prefiro o nhoque, é o melhor prato que tem, é o nhoque. Mas o seu é arroz, feijão, é bife e batata frita, e eu agora vim com outra verdade, dizendo para você que o melhor é nhoque. Qual de nós dois tem a razão? Nós dois, porque parte do ponto de vista do observador. A palavra de Deus não é assim, só há uma verdade. Um homem de Deus não pode falar uma coisa e o outro falar outra. Se eles seguem o mesmo livro sagrado, se eles têm a mesma escritura, eles podem falar somente a mesma linguagem. E isso também é bíblico. Quando Pedro nega Jesus, na terceira vez que ele é interrogado, a pessoa diz para ele assim, você é um deles, porque até o jeito de falar é igual. Então não invente, não procure nada novo. Estou em busca de uma atmosfera diferente. Aqui não tem. Mas tem a palavra de Deus, que pode transformar a sua vida. Eu gostaria de orar com você agora, mas eu vou pedir licença para me beber um pouquinho d'água aqui. Aliás, você não precisa pôr o copo d'água para orar, tá? Não precisa fazer nada disso. Nós vamos só orar. Eu só bebi água mesmo porque eu estava com sede. Mas eu creio no poder da oração. Rua Tamandaré, obrigado Fabrício, ele colocou aqui, ó, Rua Tamandaré, 1220, Igreja Batista Unidos, é isso aí, aqui no bairro de Campos Elíseos. Ou então procure uma igreja séria, bíblica, confira, tá? Faça como fazia os bereanos. Sabe com quem eles faziam isso? Com ninguém menos do que o apóstolo Paulo. Eles acabavam de ouvir Paulo pregando, sabe o que eles faziam? Pegavam os pergaminhos e ia conferir, deixa eu ver se é assim mesmo, do jeito que esse Paulo aí está falando. Sabe qual que é o problema das pessoas? Como diz lá no livro de Oséias, o meu povo sofre porque falta conhecimento. As pessoas aceitam tudo que é dito em nome de Deus, vale de tudo. Cuidado, hein, para você não ser enganado. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós estamos na Tua presença em oração. Te agradecemos pela oportunidade de compartilhar uma porção da Tua palavra. Que essas pessoas sejam alcançadas pelo Senhor, pela Tua bondade e misericórdia. O Senhor conhece a necessidade de cada uma delas. Que o Senhor possa estender as mãos e tocar na vida dessas pessoas. Restaurar saúde, casamento, vida financeira, família, vida espiritual. Que a Tua bondade nos alcance todos os dias da nossa vida. Que essa pessoa receba ânimo e força para tomar uma decisão agora de entregar a vida ao Senhor e buscar a Tua face. Que o Senhor possa orientá-la, conduzi-la e mostrar para ela o caminho certo. Uma porta, uma igreja onde ela possa participar e ter comunhão com outros irmãos. Que nós pedimos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Eu creio que você está abençoado. Fique ligado nessa página aqui. Eu vou estar sempre aqui trazendo para você a palavra de Deus. Você pode também se inscrever lá no nosso canal do YouTube. Depois eu vou colocar o link aí nos comentários. Você entra lá. Se você ainda não se inscreveu, você pode se inscrever. Quarta-feira nós estamos com uma série muito importante da palavra de Deus, a oração que funciona. Talvez você diz assim, eu já orei tanto e até hoje não aconteceu nada. Então é para você, quarta-feira, 7h30 da noite, se você tiver uma Bíblia, traga. Nós estamos nessa série, a oração que funciona. Jesus ensinou a orar assim, muitas vezes. Ele ensinou princípios básicos para que a nossa oração seja feita de forma correta. E você vai ficar assustado, porque são coisas
simples. Você não precisa falar palavras bonitas e nem decoradas, mas há princípios para que a sua oração funcione e tenha resposta. Quarta-feira, 7h30 da noite, ou então domingo, às 9 horas da manhã, também nós vamos abrir o culto das 19 horas, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço, que Deus abençoe a sua vida. Uma ótima noite para você. Fique na paz do Senhor Jesus.